Mauro, grande mestre, nosso mais recente mestre em indústria criativa. Foi meu aluno na disciplina, né, Mauro? Um aluno Sim, encantador, participativo, carismático. Tenho que te contar que desde o primeiro encontro contigo em aula, tu ganhou meu coração. Tá? olha, É verdade. E o Mauro, passei a ser um dos preferidos, prof. com certeza. Tu não tinha dúvida, né? Não, não tinha. Ah, boa. Nenhuma. É legal descobrir que tu é formado em tecnólogo em processamento de dados como eu. Eu também sou tecnóloga, só que bem mais antiga que tu. Mas daí também tem pós-graduação em tecnologia de negócios para a internet. Vi que tu é professor de diversas instituições. E aí temos muitíssimo para conversar, né, Mauro? Também vi que tu me mandaste ontem que tem uma enormidade de seguidores, o que é super bacana. Então, Mauro, primeiro, obrigada por ter aceitado conversar comigo. Eu tenho que te dizer que eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente pôde dividir alguns momentos na minha disciplina e que a gente pôde conversar, trocar figurinhas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prof. É uma honra estar aqui contigo para a gente conversar, fazer esse bate-papo. É muito legal, foi muito bom te conhecer. Vou te confessar uma coisa aqui, que eu pensei desde o momento que eu te conheci, e eu te conheci numa pré-quali, não foi na quali, não foi na disciplina, foi na pré-quali. Essa professora que fala tanto, tem tanto trânsito com os alunos, deve ser muito gente boa, né? Mas passou a pré-quali ali e aí quando a gente fez a disciplina, eu sou meio linguarudo, né? E aí acabou acontecendo da gente bater muito mais papos durante a disciplina. Eu acho que aí teve uma interação. Eu acho E que deu aí match, né? deu match. Eu até pensei que a gente podia fazer que tu pudesse ser minha banca, né? E aí depois acabou de não coincidir datas e tal na quali, e aí acabamos perdendo esse link ali, né? Não deu para ser, mas foi legal, foi te conhecer, foi bacana e assim teus métodos da aula, foi bacana, foi muito legal. Mauro, eu não fui da tua banca, mas esta semana eu tenho que te confessar que eu olhei de cabo a rabo a tua dissertação. Eu fui ficando cada vez mais curiosa. Eu comecei só para conhecer o assunto, mas eu fui Uhum. ficando curiosa e lendo, lendo, lendo. Tem muita coisa bacana que se der, eu ainda quero conversar contigo hoje, fora o que eu já botei aqui num cronograma de coisas que eu quero te perguntar. Mas Legal. vou tentar seguir uma ordem aqui. Uma pergunta de praxe que eu faço para todos é: como tu ficou sabendo do mestrado em indústria criativa e qual a motivação para fazer este mestrado em especial? Bom, eu como tu disseste antes, eu dou aula em várias instituições de ensino, sempre em MBA. Não me encantei em fazer aula prática, aula para negócios, efetivamente. E aí já vou contar um pouquinho da minha história, porque uma coisa linka com a outra, tá? Tá, vamos lá. Aqui é bate-papo, Mauro. Então tá, beleza. Eu sou um profissional de mercado. Eu trabalho há muitos anos, né? Mais de 30 anos na área de tecnologia da informação. Então, o que acontece? E eu sou um daqueles caras que foi primeiro prático e depois fiz a graduação, né? Então, andei, circulei em fiz vários vestibulares, passei e nunca concluía. Até que chegou num ponto que eu disse, bom, agora tem que botar um diploma na carreira, né? E aí acabei, então, fazendo o curso superior. Mas o que aconteceu é que por essa minha trajetória no mercado, eu acabei sempre aprendendo aquilo que eu ia suportar com um sistema. Então, eu fiz sistema de contabilidade, aprendi contabilidade, fiz sistema de controle de patrimônio,
aprendi patrimônio. Fiz folha de pagamento, aprendi folha de pagamento. E aprendi as regras da folha de pagamento, a legislação, porque eu gosto da legislação. Tem gente que me confunde com advogado. Tem gente que me confunde com contador. Porque, eventualmente, eu chego lá, eu digo assim, olha, e boto nos meus slides, porque ter essa fundamentação já estava no meu DNA, né? Ter assim, da onde vem isso, né? Que linka depois com a história do mestrado. Quando eu digo lá numa palestra, num seminário e tal, que eu digo, olha, ou num vídeo, né, que eu faço coluna todas as semanas e tal. Então, isso está lá no artigo 3 do regulamento tal, da lei tal, né? Enfim, o pessoal acha que eu sou advogado, porque eu cito como se fosse um advogado, né? E aí, comecei a dar aula e alguns professores fizeram uma turma numa das instituições que eu dou aula para fazer mestrado e doutorado, né? Os mestres fazerem doutorado e os graduados fazerem a primeira pós-graduação. Que bacana isso! E aí montaram um grupo e foram fazer em Portugal, né? E eu me inscrevi e o meu currículo foi rejeitado. Aí, o que aconteceu? Eu disse, bom, mas eu não vou desistir do meu sonho, né? E resolvi procurar, então, no Brasil, uma instituição que aceitasse o meu currículo para o mestrado. E aí, fui numa outra universidade aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e também não fui, não é que eu não fui aceito, na verdade, assim, colocar tantas complicações que eu disse, não, então não é para eu entrar, né, porque senão as coisas, né, chegam num caminho mais tranquilo. No caso, aí eu, pesquisando na internet, achei a Fevale, que eu não conhecia, de fato não conhecia, já tinha, claro, ouvido falar da Fevale, mas nunca tinha nada, nunca tinha entrado no site da Fevale. Entrei no site, fui olhar as opções, e aí, quando eu olhei indústria criativa, eu disse, pá, é isso aí que eu quero fazer. É isso aí que eu quero fazer. Né? Assim, eu disse, a minha curiosidade, Marta, que me move. Né? Então, aí eu disse, não, então eu vou ter aula com músico, com artista, com gestor. É isso que eu quero, porque aí eu vou conseguir aprender. Porque se for para fazer um mestrado na área de sistemas, claro que a gente sempre vai aprender. Né? Mas eu queria uma coisa diferente. Área, né, Mauro? É que assim, para mim, a área de conhecimento ela precisa ser um pouco mais larga. Então, quanto mais a gente vai alargando a borda, né? Quando a gente chega mais perto da borda, a borda vai ficando mais longe, né? Então, exatamente. É isso. Então, foi aí que eu conheci a indústria criativa na Fevale. Aí eu olhei e disse, é isso que eu quero. Me inscrevi. Na época, eu estava começando um namoro e a minha namorada, que tu até te conheceu, não sei se tu lembra, mas estava lá quando estava a professora, doutora Rosângela Florzak. Não vai fazer e tal, e aí ela não, vou te ajudar e tal. Eu estava me borrando de medo da prova, né? De fazer a prova, fazer a entrevista. E aí ela me deu algumas dicas e tal, e aí foi super bem. Na entrevista, eu já estava me sentindo dentro, né? Disse, agora esse negócio vai, né? E aí, quando eu disse que eu não precisava de bolsa e não queria bolsa, porque eu não tinha tempo para fazer, para participar de algum programa que eu tivesse que fazer produções, eu vi que a minha chance até aumentou, porque todo mundo queria bolsa e eu era um que não queria bolsa, né? Não podia, eu tinha que realmente pagar como um aluno regular de carteirinha. Sabe, Mauro, quando eu tentei a primeira vez fazer mestrado, eu não fui aceita também, e a discussão era, tu é tecnóloga, então tu não teve uma carga horária de graduação suficiente para ir para um mestrado. Claro, há muitos anos atrás isso, mas como essa coisa do tecnólogo, na época, influenciava. Hoje já não é mais assim. Mas quando eu fui procurar, aí eu desisti, fiz um pós para complementar a carga horária
para só depois ser aceita num mestrado em ciência da computação. Então, Mauro, tu começou a contar um pouquinho da tua história. Deixa eu te perguntar, e como é que tu caiu na área de desenvolver sistemas para contabilidade? Como é que veio esse interesse na informática? Quer dizer, tu foi fazer a graduação, tu já trabalhava com informática? Como é que andou a coisa aí? Conta um pouquinho dessa história. Chegou no meu Bom, chão, né, Mauro? E aí eu gosto. prof, foi assim, olha. Na verdade, o meu irmão mais velho começou a trabalhar. Nós somos 4 irmãos, de uma família em que o meu pai sumiu muito cedo de casa, né? Aquelas histórias que a gente já conhece, né? O meu pai sumiu muito cedo, teve problemas com o alcoolismo e tal, e saiu de casa. E aí, minha mãe, com 4 filhos, sempre apostou, e por isso que tem na minha dissertação a minha homenagem a ela. Eu sempre me emociono porque foi assim, foi através do estudo que a gente conseguiu avançar na vida, né? E a minha mãe apostava muito nisso. Bom, o que aconteceu? Meu irmão mais velho começou a trabalhar muito cedo, com 15 anos ele começou a trabalhar em processamento de dados, como se chamava na época, né? Lá em 1970 e alguma coisa. 77, por aí, 78, ele começou a trabalhar. Aí meu segundo irmão, o segundo mais velho, logo depois começou a trabalhar também. E aí depois eu furei a fila e comecei a trabalhar também. Por quê? Porque os irmãos estavam trabalhando, tinha sua grana, né? E aí eu entrei em 1985, eu comecei a trabalhar num sistema que usava COBOL, né? E era um dos primeiros minis que tinha no Brasil, os micros, que já era um micro um pouquinho maior, que era um sistema 700 da Prológica, uma empresa que nem existe mais e tal. Naquela época da reserva de mercado, quando começou a reserva de mercado, e aí começaram a ter Microtech, Polimax, Edisa, e enfim, isso faz parte lá das histórias, né, dos bits e bytes da década de 80. Faz parte da minha história, o auge da minha história na informática. Eu acho que nós somos meio contemporâneos aí, né? E aí, então, aprendi a programar em COBOL e vou te dizer, eu sempre fui um péssimo programador. Tá? Em compensação, sempre tive o privilégio de aprender rápido e ter uma memória de alguns gigas. Tá? Então, a minha memória é flash de alguns gigas. Então, algumas pessoas... mas como é que a minha memória é uma memória privilegiada? Então, a minha memória emocional, a minha memória afetiva, a minha memória técnica, a minha memória visual, auditiva funcionam muito bem. Isso me fez me tornar logo em seguida um analista de negócios dentro na época a gente não chamava assim, mas então assim, de fazer especificações. Então eu acabei sendo um programador um pouquinho diferenciado, que já estava virando analista, que era todo sonho de programador na época, né? Tu deve lembrar disso, né? Todo mundo que programava queria ser um dia, né? Começava como digitador, depois ia ser operador, depois ia ser programador e depois ia ser analista, né? Era uma carreira longa de 20 e tantos anos. E eu fui logo para análise porque eu gostava de aprender a linguagem do usuário, né? Então, até ontem eu estava numa reunião e uma usuária, uma contadora, dizendo assim, e estava com o pessoal técnico, vai ser na nuvem, vamos instalar o sistema na nuvem. E ela assim, você não pode falar uma coisa perto do português? E eu disse, puxa vida, realmente a gente está pecando aqui, vamos incluir essa pessoa na conversa. E aí acabei com todos os nossos jargões de TI e naquela conversa, porque eu normalmente me adapto ao público, por isso que eu consigo transitar, eu consigo fazer o que eu digo assim, é fazer essa tradução, esse translate da linguagem técnica de TI. Se eu vou falar sobre folha, se eu vou falar sobre contabilidade, se eu vou falar sobre tributário, se eu vou falar sobre patrimonial, e sempre trabalhei em sistemas administrativos. Então, eu sempre trabalhei
para o back-office das empresas, né? Sempre trabalhei com contabilidade, folha, custos, estoque, sempre trabalhando nessa área, né? Faturamento, então, financeiro. Então, acabei que, se alguém me perguntar assim, o que tu entende de CRM? Nada. O que tu entende de chão de fábrica? Pouco. Tive que aprender por conta do tributário, né? Então, assim, aquilo que está linkado ao tributário eu conheço, mas, assim, grandes técnicas de PCP e produção não é meu forte, não. Eu costumo dizer, saiba quem é teu público-alvo e te adapte a ele. E isso funciona em qualquer coisa. Quando tu está ministrando uma aula, quando tu está desenvolvendo um sistema, né? Quando tu está dando uma palestra, descobre teu público-alvo e aí tu ganha isso. Uhum. É Então, verdade, porque senão a gente vira um alienígena dentro daquele ambiente, né? E eu costumo dizer assim, os nossos colegas da área de TI, nos últimos anos ficou, acho que até mais saliente isso, porque assim ficou muito especializado, né? Então, eu sou quase um analfabeto em redes, por exemplo, né? Mas, enfim, essa especialização trouxe do tipo assim, não, veio a especificação, eu estou numa fábrica, eu sei o que vou fazer. Mas isso aqui não tá bacana, isso aqui vai ser difícil para um usuário operar depois. Mas veio assim, o cara não soube pedir, vai levar isso. Eu não concordo muito com isso em nada, em nada. Mauro, te ouvindo, dá para entender um pouco, porque num olhar distante, na verdade, parece que a tua área de atuação está muito longe da indústria criativa. Mas quando eu li a tua dissertação, eu pensei, nossa, como é que ele conseguiu unir duas áreas tão distantes, focar e chegar num trabalho tão bacana? Conta para nós o que foi o teu trabalho. E olha, gente, que sensacional. E a que conclusões que tu chegaste? Bom, primeiro, assim, quando eu aprendi de verdade contabilidade, né, eu me considero uma pessoa que conheço contabilidade, apesar de não ter formação contábil, né, eu conheço contabilidade razoavelmente. Tanto que dou aula em MBAs e falo sobre custos e falo sobre contabilidade propriamente, né? Porque acredito que conhecimento é alguma coisa que a gente se apropria, a gente se insere no conhecimento, né? Então, assim, é o que eu sempre digo, está disponível para todo mundo. Mauro, tu é contador? Não, não sou contador, mas eu conheço contabilidade, eu posso discutir com um contador, né? Porque estudo, conheço, gosto, né? Tu é advogado? Não, não sou, mas na área tributária, na área contábil, eu conheço algumas coisas que são interessantes. E eu vou aprendendo porque eu acho interessante, né? Tem gente que acha esquisito o cara gostar, por exemplo, da área tributária no Brasil, porque é um favelamento tributário que é remendo em cima de remendo, em cima de remendo, em cima de remendo, né? E tem pessoas que não querem nem saber. E ok, tá tudo certo, tem louco para tudo, tem gosto para tudo, né? E tem admiradores para tudo. O que aconteceu então, Marta? Tu viu que cada pergunta que tu me faz eu dou um discurso, né? Mas enfim. Eu acho ótimo, eu tô adorando ouvir. O que aconteceu? Eu já tinha há algum tempo uma curiosidade, quase que uma insatisfação com a contabilidade quando a gente vai fazer avaliações, né? Então, não é propriamente com a contabilidade, mas a contabilidade usa um laudo que é de alguém que vai fazer com toda a autoridade um laudo em que muitas pessoas vão confiar. Isso sempre me incomodou, né? Porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de valor, né? Então, assim, quem é esta autoridade que pode dizer que algo vale tanto ou vale mais ou vale menos quando não tem a comparabilidade, que é um princípio da contabilidade? Então, assim, quando a gente vai dizer assim, olha, aquele carro, um automóvel de marca tal, ano tal, modelo tal, a gente vai lá na tabela FIPE e sabe a média do mercado, porque tem muitas unidades daqueles automóveis, né?
Quando a gente vai pegar uma peça única, e isso era o que me instigava, né? Quando a gente vai pegar uma obra de arte, quem é que vai dizer quanto vale aquela obra de arte? Né? Olha o italiano aqui. Quem que vai dizer quanto que vale aquela obra de arte e quem vai confiar neste número, nessa informação? E isso sempre me incomodou. Quando eu fui para a indústria criativa, já na entrevista, quando estava lá toda aquela banca na minha frente com todos os professores doutores lá, eu já disse, olha, eu quero estudar isso. É o aspecto econômico da indústria criativa. Ou seja, eu estou inserido muito mais na área da gestão da indústria criativa, mas eu tive, sim, que até trouxe alguns livrinhos aqui, tive que aprender um bocado de coisa sobre a história da arte. Né? Esse foi um dos livros guias para mim aqui da minha dissertação, foi a história da arte de Gombrich. Né? Aprendi bastante. Aprendi algumas outras coisas, como a necessidade da arte, do Fischer, também é outro livro que foi bastante importante, e entre outros, tá? E também o aspecto da contabilidade, que é a formação de custos e preços. Então, assim, custos, né? Então, será que a gente pode medir a obra de arte pelo seu custo? E aí a gente cai em Bourdieu. E aí Bourdieu vai dizer, cara, não é essa história aí não é o tempo do artista, a tela ou os materiais, tinta, pincel, não sei o que dá o valor da arte. Como na indústria manufatureira faz. Né? Aliás, eu esqueci de trazer aqui um livro que eu também usei bastante, que é o Walter Benjamin, da reprodução, né? da indústria da reprodução. Que aí sim, quando tu faz a produção seriada, tu tem muitos comparativos. Mas ninguém pinta um quadro para ser seriado. Né? Tem o estante da criação, Bachelard, né? Tem o estante da criação. Tem o jogo social, uma Fesoli. Então, assim, tem muitas, né? Tem André Gorz, enfim, tem vários autores que colocam, tipo, não é assim que se mede. E aí eu descobri um livro muito interessante do Douglas Hubbard, que diz que tudo pode ser medido, né? Tudo pode ser mensurado. E aí, como é que a gente faz quando a gente vai tratar de um intangível, ou seja, não tem tangibilidade, não consigo medir, né? Por quê? Porque ele, em teoria, é imaterial, e isso eu também trago no meu livro, na minha dissertação. Aí eu trouxe IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, tá? E o próprio King e Breda e Handley trazem uma questão importante, que é, cara, o intangível é o imaterial? Ou eu posso ter intangível dentro de um tangível, né? Ou seja, o que vale no quadro não é o material, numa escultura, não é a pedra, não é o ferro, ou seja lá de que material, a argila, do que ela foi feita, mas toda a técnica, toda a aplicação do artista para traduzir isso em uma técnica, a aplicação da técnica, para tornar alguma coisa bela. E aí eu fui discutir um pouquinho também com o Gardner, que era o verdadeiro, o belo e o bom, né? Porque aí tinha que trazer, mas o que é o belo, então? E aí trazer a estética, né? E a estética me levou a Franz Boas, para poder saber o que era estética, né? E assim... Deixa eu abrir um parênteses. Gente, vocês estão vendo agora o que eu quis dizer dessa dissertação? É sensacional. Vai, segue. E aí, então, o que eu fiz? Eu tinha um objetivo que era descobrir quais são as técnicas de mensuração, quais são os critérios, como eu chamo na dissertação, os critérios do mercado da arte, especialmente das pinturas. Foi um recorte que eu fiz pegando só as pinturas, que é um mundo, né? Então, peguei só as pinturas, consideradas obras de arte, porque a gente ainda vai discutir isso, né? O que é obra de arte? Então, uma pichação é obra de arte, um painel é uma obra de arte, não, mas assim, a obra de arte clássica, que é aquela aplicada numa tela, né? Seja tela de madeira, seja tela de tecido e assim por diante. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Como a gente vai mensurar isso? E essa mensuração é aquilo que envolve
a transformação da arte em valor econômico. E aí eu estabeleci, então, os meus 3 objetivos, que era descobrir quais eram os critérios do mercado para valorar a arte, confrontar com ou correlacionar com os critérios da contabilidade, né? Então, assim, eles se casam, eles se combinam, eles se adequam. Em contabilidade a gente diz eles se conciliam. E se eles não se conciliam, como é que o Mauro, esse serzinho que nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai propor algo que possa conciliar, que era o meu 3º objetivo. Quando eu fiz o confronto, que resultou naquela tabela lá no final da análise, do meu capítulo da análise, surgiram, então, emergiram as 2 categorias, né, que são os critérios do mercado, mais os critérios da contabilidade. No confronto ficou uma lacuna, na qual eu propus, então, que se tivesse a 3ª categoria, que é trazer a subjetividade para dentro desta análise e propor que a contabilidade adote a subjetividade. Eu sei que eu vou ser banido das rodas de conversa dos contadores, né, por conta de trazer algo que seja subjetivo. Que, no fundo, a contabilidade entende que essa subjetividade é o mercado que tem que dar conta, ou seja, é o valor de mercado que me diz qual é o valor que eu vou aplicar na contabilidade. Só que tem um problema. Para saber o valor de mercado, eu preciso primeiro fazer um leilão, por exemplo. Eu preciso... Como é que eu vou saber quanto que vale uma obra se eu não fizer pelo menos uma simulação de leilão? Enfim, tem várias outras nuances que estão lá colocadas na dissertação. Eu fiquei muito orgulhoso de fazer esse trabalho. Foi muito legal. Olha, eu indico para leitura. Gente, quando tu pensa em ler alguma coisa que envolve contabilidade para quem não é da área e quem está bem longe, parece maçante. Mas não, o teu texto é gostoso, ele é fluido. Então, gente, quem puder, leia. Vale a pena. Eu vou sair dessa coisa do profissional, do educação, e eu vou para o lado pessoal. O período de mestrado é super corrido. Acaba se deixando de lado muitas coisas. A família tem que esperar até tu conseguir fôlego para dar atenção. Eu queria saber como é que foi esse período em família, em especial com a Antônia e o Guilherme. Bom, quando eu resolvi fazer mestrado, eu conversei com os meus filhos, né? Então, eu sou separado, né? Aí o que aconteceu? Eu conversei com os meus filhos e com eles foi tranquilo, a gente resolveu simples, né? Eu disse, olha, o pai vai voltar a estudar e aí foi tranquilo. E aí o suporte da minha namorada foi muito importante, né? Porque tanto a Rô quanto a Ana, filha dela, se empolgaram também com essa ideia, né? Na época que eu ingressei no mestrado, eu nem conhecia ainda a Ana, e aí depois a Ana me ajudou muito também, assim como o Guilherme e a Antônia abriram mão várias vezes aqui nessa mesa onde eu estou. Passei tardes de sábado, domingo, noites, né? E numa outra mesa que eu tenho aqui numa escrivaninha, folheando o livro, e eles vinham e me diziam assim, nossa, quanto livro, tem que escrever tudo isso, tem que botar, não precisa escrever tudo isso, mas precisa ler boa parte disso e estudar isso para poder escrever. E o Guilherme, especialmente, sempre me perguntava, quantas páginas, pai? Quantas páginas? Quantas páginas tem que fazer hoje? Quantas páginas tem que... Né? E aí depois chegou num ponto que eu mesmo me convenci, porque a professora Mary, a minha orientadora, também me disse assim, olha, o número de páginas vai surgir, não te preocupa com isso, vai fazendo porque o número de páginas vai surgir. Tu vai atingir, tu tem fôlego, tu tem material para atingir o número de páginas tranquilamente. Mas quando a gente trilha pela primeira vez um caminho, a gente tem que ter alguma coisa que são
pilares da gente, né? E a gente, quando começa a se aproximar do final, a gente tem mais segurança, porque a gente olha para trás e vê todas as adversidades e como é que a gente desviou, algumas que a gente teve que enfrentar, né? Aí a gente fica mais seguro. Mas no começo da caminhada, quando a gente olha assim, chegar lá em cima no topo daquela montanha, é um negócio bem mais desafiador, vamos dizer assim, né? Então, esse processo ele foi se tornando mais usual. Ao longo de 2 anos, ele acaba se tornando um pouco usual, a ponto de depois que a gente termina, a gente fica assim, puxa, E agora? tô mais leve, né? Eu tenho um pouco mais de tempo agora, né? Posso ler e eu tenho uma pilha de livros, né? Para ler agora para o meu prazer próprio, né? E é isso que eu tenho feito agora. Já iniciei as minhas leituras, mas agora vamos dizer assim, por vontade, né? Não por necessidade, né? Os livros que eu tive acesso durante o mestrado também foram fantásticos, porque vem aí assim vários olhares que a gente no dia a dia não tem. O processo de transformação do mestrado, ele é fantástico, né? E assim, eu também aconteceu muita coisa nesses 2 anos de mestrado, porque assim, comecei a namorar uma pessoa fantástica, terapia, né? Troquei de terapeuta e foi muito bom fazer isso. Então, assim, foi um momento muito marcante na minha vida, porque as coisas começaram a emergir, começaram a trazer novos tempos. E o mestrado foi uma das formas também de exercitar e de praticar e de conhecer, de abrir. Eu acho assim que o grande processo do mestrado é a gente poder abrir e aprender a aprender e considerar outras possibilidades. Isso é muito legal. Quando a gente está Principalmente nessa um sociedade mestrado atual, disciplinar. isto. E assim, a gente está num ambiente onde hoje está tudo tão cada vez mais polarizado, e a gente aprender a respeitar a opinião do outro, entender a opinião de um e não propriamente concordar, mas aceitar que o outro pense diferente, parece óbvio, mas o mestrado ajuda muito nisso. Porque tem várias coisas que a gente traz de livros que um diz uma coisa, o outro diz outra. E são filosofias, e são aspectos, são preceitos que cada um traz que podem conviver, ainda que sejam antagônicos, né? Então, tá tudo certo, não tem problema nenhum que um pense de um jeito e outro pense de outro. E isso foi um aprendizado muito legal. O problema é que eu acabo, eu sempre digo que a minha conexão do cérebro com a língua, ela é mais curta do que com as orelhas. Então, nas salas de aula, eu acabava sempre me manifestando um pouco exageradamente, inclusive. Mauro, assim como eu, além de trabalhar, tu dá aula, né? Como os alunos dizem. E aí, de que forma o mestrado contribuiu para as tuas atividades profissionais? Tanto do dia a dia, quanto nas aulas que tu ministra? Bom, uma das coisas que aconteceu no mestrado, né, e eu acho que isso é bastante desejável, inclusive, é que eu tive acesso a um conhecimento que eu não tinha, né, e metodologias que eu também não conhecia, né? Então, assim, descobri algumas coisas como entrevista em profundidade e análise de conteúdo, né? Por Bardin, por exemplo, né? Foi muito interessante. Até eu usei um livro digital da Bardin, da Laurence Bardin, e aí acabei agora por encomendar o livro físico, porque enfim, né? Geração analógica é assim, né? O livro a gente fica assim, é o livro, né? Então, Apaixonei. né? Alguns, inclusive, que a gente não consegue mais, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma edição esgotada, né? Do Flórida, né? Da Ascensão da Classe Criativa. E aí eu comprei num sebo, né? Graças à internet hoje
a gente consegue comprar isso de forma bastante fácil, né? Então, comprei num sebo. E, e também encomendei alguns que eu tinha, que eu também vou passar a usar, já estou usando, mas vou usar mais intensivamente, o Capital Intelectual do Edvinson e Malone, para poder tornar mais robusta a metodologia que eu uso para fazer diagnóstico hoje quando eu vou fazer um projeto nas empresas, né? Então, esses conteúdos, esses livros, esses argumentos, né, eles se tornam bastante importantes para a gente poder fazer um trabalho de qualidade tanto no mercado quanto na sala de aula, porque aí a gente consegue instrumentalizar também tanto a nossa atuação, né, de fazer um diagnóstico rápido em sala de aula, para conhecer o público para qual a gente está falando, para qual a gente, né, e eventualmente fazer uma correção de curso em tempo de voo, né, ou seja, mudar a rota do avião na hora, né, pelo tipo assim, olha, tu vai para o Havaí, não, agora tu vai para o Canadá, opa, é tudo, né, hemisfério norte, sim, mas são algumas milhas de distância e a gente tem que entender na hora e poder mudar. E aí, então, quanto mais instrumentalizado a gente tiver, melhor. E também para fazer alguns exercícios em sala de aula que certamente tornam as coisas um pouco mais interessantes. A gente, mesmo que a gente consiga aplicar rapidamente ali, não é um estudo de 2 anos como é no mestrado, mas assim, o extrato da ideia já poder partilhar com os alunos em sala de aula, né? E para o mercado, quando a gente vai como diz a Rua, minha namorada, ela diz assim, mas tem muita gente, tem muito especialista de tudo pelo mercado, né? E quando a gente vai olhar assim, qual é o fundamento? Onde é que está a fundamentação? Aí a gente acaba descobrindo que tem muita gente que acha algumas coisas e consegue propor, assim. E eu acho que é mais legal quando a gente tem um, um suporte bem legal, assim, um suporte de alguém que estudou, que está baseado em outros estudos, que é o processo científico, que eu acho que este é o grande lance, inclusive da indústria criativa, no mestrado da indústria criativa da Fevale, que é a aplicação, né? O mercado, apesar de ser o mestrado e seguir todos os preceitos de um mestrado acadêmico, o mestrado profissional ele tem esse foco no mercado, então isso ajuda muito quando a gente vai trazer do acadêmico e fazer esse match com o mercado. Para mim, eu já estou assim cheio de ideias, já estou colocando isso. Eu uso PowerPoint para fazer essas coisas, então vou criei um PowerPoint onde eu já vou jogando algumas ideias e depois eu penso na formatação e tal, porque aí eu já não sou muito bom, aí eu preciso de um criativo para me ajudar com as formas, né? Dizem que eu cometo barbáries no PPT. Para mim ele está ótimo, né? Mas dizem que eu cometo barbáries, assim, que eu não respeito formatação, enfim. Mas eu acho que isso tem um pouco de folclore, sabe, Marta? Eu acho eles tão bonitos. Nós achamos, né? Mas daí quando tu pega um menino, eu estou orientando um menino do design agora, mas quando ele olha meu material, ele quase se atira, né? Então, é bem por aí. Mauro, 3 palavras para definirem o mestrado em indústria criativa. Resiliência. Acho que a gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que, em vários momentos, dar vontade de desistir, né? E isso não tem a ver só com persistência, porque a gente tem que fazer um movimento de não desistir e se reinserir, porque não adianta a gente ficar à margem do processo de conhecimento, né? E de descoberta do próprio mestrado. Então, acho que resiliência é uma palavra importante para quem vai fazer mestrado. O aprendizado, a gente tem que estar aberto a aprender. Então, é muito importante a gente estar aberto a aprender. E se tiver aberto a aprender, aprende muito. Mesmo que eu estou em busca do título. Cara, aproveita e aprende.
né? Porque é muito mais legal ter o aprendizado do que ter o título. É muito mais legal, né? O título pode ser mais importante, mas o aprendizado é mais legal. Aham. E assim, vai ter que ter muito esforço. Vai ter que ter muito esforço. E isso não tem como aprender sem praticar, sem ler, sem se apropriar, né? Quando a gente termina o mestrado, a gente Bourdieu passa a ser uma Bourdieu, Bachelard, Maffesoli, Gombrich. Esses caras parecem fazer parte do nosso dia a dia. De uma coisa, era assim, tem que ler a obra do fulano. Mas isso depois acaba ficando assim, a gente se apropria deste conhecimento que foi distribuído através de um livro, né? E a gente acaba procurando, inclusive, em outras línguas, né? Então, quando eu tive em Buenos Aires no verão, a gente acaba descobrindo e traz em espanhol também, né? Então, eu acho que essas 3 palavras resumem bem aí pelo menos a minha trajetória. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu tô te ouvindo falar e eu sempre bato na tecla. Gente, não é o final, é o processo. O processo do mestrado vai transformando. As pessoas esperam lá para olhar no espelho um dia depois da defesa para ver o que mudou. Não, naquele dia não mudou nada. Vem mudando no decorrer do processo e a pessoa nem Isso. se dá conta. É verdade, é verdade. Eu experimentei essa sensação quando eu fui fazer a dissertação. Se eu fosse fazer hoje essa dissertação, eu tenho certeza que ela sairia ainda melhor, porque depois de ter feito todo o percurso, eu acho que ela ficou boa. Eu me orgulho, como eu disse, do que eu fiz, Uhum. mas certamente a parte empírica, pelo menos, ficaria muito mais robusta, porque assim, depois que a gente constrói a primeira estrada, a gente, quando vai construir a segunda, a gente já está. Eu aprendi. Agora eu consigo aplicar de forma muito mais objetiva, talvez a gente consiga fazer muito mais rápido e também muito mais preciso, né? A segunda é o Mas eu acho que doutorado, viu? a proposta de doutorado ela fica tentadora nesse aspecto, né? Que é aprofundar aquilo que a gente aprendeu no mestrado, né? Que eu acho que é a primeira grande transformação. Eu acho que para o mestrado, eu acho que assim é aplicar aquilo que a gente já conheceu. Acho que, claro, tem outros tantos desafios, né? Mas eu acho que esse salto no mestrado, eu acho que ele é mais saliente, mais É uma mudança muito grande da graduação para o mestrado. ela é mais radical, né? Isso, exato. É o que a Então, gente tem visto nos nossos alunos. Esse degrau, essa mudança da forma de aprender, de ser autônomo, ainda é difícil, é bastante difícil. né? Pegando esse gancho, Mauro, tem um grupo de alunos entrando agora, tem vários que estão no processo, muitos que foram teus colegas. Que mensagem que tu manda para essa galera toda? Bom, eu acho que tem 3 mensagens distintas, né? Para públicos distintos, né? Vamos começar de trás para frente. Para Vamos. quem vai, pode ser? A gente Pode. vai, para quem vai defender as suas dissertações agora, né? Eu fui o primeiro dos colegas que vão defender agora nesse julho, né? E eu queria defender em junho. Foi dia 30 de junho, mas foi em junho, né? Eu tinha colocado como meta terminar meu mestrado em junho. E graças a Deus consegui. Graças a Deus e ao esforço, né? E a minha orientadora. E o que acontece? Para quem vai defender, eu acho que assim, a mensagem é mais fácil do que a gente pensa. Porque toda essa fase preparatória, se tu transitou bem na hora de fazer a dissertação, se tu sofreu o que tinha que sofrer, se tu
chorou o que tu precisava chorar, se tu desesperou no momento que precisava desesperar e tu te apropriou de tudo isso, de todos os sentimentos, de todo o conhecimento, de todos os autores, aqueles 20 minutos que a gente tem, eles se transformam em 2 minutos, porque aí é uma fruição tu falar sobre o teu trabalho. Mais ou menos como a gente está fazendo aqui agora, né? Quando tu me perguntou, olha, a tua dissertação, nossa, a gente fica meio pavão, assim, orgulhoso do que a gente fez, e aí aqueles 20 minutos eles voam, né? Quando a gente vê assim, está chegando no final, né? E então eu acho que é assim, é bem mais tranquilo. Se a gente estiver bem preparado, é bem mais tranquilo. E eu recomendo para todo mundo, uma coisa que eu não faço na vida profissional é ensaiar. Mas como a gente tem só 20 minutos e são 20 minutos cravadinhos, é bom dar uma apresentada para si próprio. Eu fiz isso umas 3 vezes, cronometrado, para poder chegar nos 20 minutos. Tá? E a minha terminou com 19h40 e alguma coisa que eu não me lembro mais. Tá? Então, para quem vai defender, agora, essa mensagem. Para quem está no processo. Para quem está no processo, é o seguinte. Sabe aqueles vários textos, aqueles vários momentos em que os professores sugerem leituras e, inclusive, alguns exigem a leitura, cobram a leitura, aquilo tem um fundamento muito maior que a gente vai perceber quando a gente vai sentar e escrever e a gente tem que usar as próprias mãos, caminhar pelas próprias pernas, usar o próprio cérebro e a gente tem que ter um pouquinho de lastro. E sem ter feito as leituras, o lastro é muito curto. Então, assim, é importante a gente ler, a gente aumentar o nosso repertório. É muito importante. Então, assim, sacrifica lá 2 horinhas por semana e faça a sua leitura. Eu acho que com 2 horas por semana rola bem fazer um resumo, fazer a leitura, porque depois isso se transforma em lastro mais adiante. Às vezes até nem é pelo próprio conteúdo, mas é pela forma de escrever, a gente vai se familiarizando não com a essência, mas sim com a forma, para ficar no jargão da contabilidade, a essência sobre a forma. E para quem está ingressando, especialmente no mestrado de Indústria Criativa da Fevale, olha, é emocionante realizar esse curso. Não desista do seu sonho. Não desista. É uma trajetória dificílima, mas é muito boa. Vai conhecer um bocado de gente, um bocado de autor muito bacana. E, assim, eu digo isso, já disse no nosso grupo de WhatsApp, pretendo não sair, se ninguém me tirar, eu não vou sair do grupo de WhatsApp da Indústria Criativa, porque é muito legal estar lá, é muito do WhatsApp, né? No nosso grupo de WhatsApp ali fervilham ideias, né? E eu já vi que o Léo está lá, né? Então, se os mestres podem estar lá, eu também quero ser um que vou continuar por lá, né? Agora tu é mestre, meu querido. Tu manda. Isso é só um título, prof. Então, assim, essa ideia da gente estar lá juntos faz muita diferença e a gente se apropriar de alguns autores é muito legal. Ainda que seja um período muito curto, claro que a gente revisitar autores e aprofundar é fundamental. Mas esse período de 2 anos ele é muito hard, mas ele é muito gostoso quando a gente entende e assimila a ideia de que a gente está aprendendo, né? Então, assim, não é só sofrimento, tem também um bocado de gente que nos apoia, e isso é muito interessante. Eu senti isso na Fevale. Em alguns momentos me senti mais sozinho, né? E é uma caminhada solitária, né? Porque é um processo individual, mas em muitos momentos também me senti muito acolhido, né? Ainda mais eu no meio de criativos falando sobre
propriedade intelectual, sobre contabilidade, sobre o valor econômico, né? Os colegas tiveram que me tolerar muito, porque eu era um daqueles caras que estava mais fora do âmbito do criativo, do cara que é de design, de música, da própria criação, né? Mas, enfim, foi uma trajetória bacana, vale muito a pena o mestrado. Eu recomendo muito, porque o corpo docente também é muito, muito qualificado. Gostei muito de conhecer os professores, foi bacana mesmo, de verdade. Mauro, eu preciso encerrar, mas antes de te dar um minutinho para falar e fechar, eu quero comentar uma coisa com o grupo. Vocês conheceram um pouco mais hoje do Mauro, nosso novo mestre. E por que é que era tão especial também conversar com o Mauro? E eu bato nessa tecla nas minhas conversas sempre. Vocês viram o Mauro que fala da área tributária, da contabilidade e de todo o resto. Mas também vocês olham a essência de ser humano. E isso é que faz a diferença. Mauro, minha paixão por ti em sala de aula se deu nisso, no ser humano, Mauro. E no ser humano que queria sim aprender e compartilhar. Então, assim, de coração, muito, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo. Não sai do grupo, tu é peça fundamental. Fica, ajuda, participa. Eu acho que tem tanta gente precisando de nós. E no momento que a gente estiver unido, a gente é forte e segura a onda de todos que estão vindo também. Fala, Mauro. Eu agradeço muito a oportunidade. É sempre bom conversar e partilhar, né? Isso faz parte do meu ser humano, né? E então, assim, conhecimento guardado na gaveta é, dá lá um certo orgulho, mas o conhecimento partilhado é mais ou menos como da gente entrega a flor, né? Eu sempre acreditei nisso. Quando a gente entrega a flor, um pouco de perfume fica na nossa mão. Então, é isso. E tem um projeto, vou revelar aqui para vocês, né? Mas já tem uma editora querendo publicar um livro baseado na minha dissertação, né? Estamos começando as tratativas, né? E então é possível que a minha dissertação venha fazer parte de um acervo de biblioteca, né? Eu já escrevi, sou coautor em alguns livros da área tributária, né? E da área previdenciária, mas são livros mais técnicos, né? E é em coautoria, né? E agora tem essa possibilidade de então transformar a dissertação num livro, né? Tratando dessa questão da valoração dos intangíveis, né? Porque no fundo isso na linguagem da contabilidade é a grande discussão que eu estou propondo, né? É a grande para mim, né? Mas enfim, o foco dessa discussão é como valorar os intangíveis. E agora com o título de mestre, quem sabe dê um pouco mais de credibilidade para o nome Mauro Negroni, né? É isso, Ele prof. tem Muito bom. credibilidade, meu querido. Ele tem. Muito, muito legal conversar contigo. Muito obrigado pelo convite, viu? Louco para que acabe essa pandemia e a gente possa se encontrar, se abraçar e ganhar aquele abraço e beijo apertado, que eu vou visitar vocês lá na sala de aula assim que seja possível. Ai, bacana. Boa, obrigada. Obrigada, Cris. Mais uma quinta-feira aí ajudando para que tudo desse certo, fazendo as gravações e xingando a minha câmera, a minha luz e tudo mais. Beijão para vocês. Beijo, beijo, Cris.